é bem interessante, na verdade, o que me levou a essa área, porque foi um testemunho muito grande de minha vida, sabe? Foi um caminho que me foi muito importante para minha evangelização. Tinha acabado de entrar no terceiro ano do ensino médio, e uma das minhas maiores preocupações era a questão de não saber o que eu ia cursar. Eu não tinha entendido ainda o propósito de Deus para mim. Isso era algo que me gerava certa angústia, porque a Uhum. minha maior preocupação era não ser feliz em minha profissão. Sempre foi uma preocupação na minha vida, porque eu prezo muito pela felicidade, tal como Deus prezou na Bíblia, né? Uhum. Então, eu, assim, pedia muito para Deus me mostrar o que ele queria de mim, não o que eu queria, mas porque os planos dele para mim são perfeitos. E por mais que eu não os compreenda, que ele pudesse me mostrar. E assim, Uhum. pasmem, medicina veterinária foi um curso que eu nunca imaginei fazer, muito pelo contrário. Eu sempre disse que eu nunca faria medicina veterinária, porque eu gosto demais de bicho, eu amo animais e eu não achava que eu seria capaz de vê-los sofrer, de lidar com o sofrimento deles. Então, assim, por mais que a área da medicina veterinária seja muito ampla, nem sempre tem um contato direto com os bichos. Se eu fosse para a área, eu gostaria de mexer com clínica, com cirurgia, consequentemente lidar com animais doentes. E eu não me achava capaz de tal. Até que eu me apeguei a São Francisco de Assis por um motivo que nem eu sei explicar, é mais Deus mesmo. Eu sempre tive uma afinidade com ele. Falei para São Francisco e para Santa Terezinha, que é a minha santa de devoção, está aqui presente com a gente hoje, para me ajudar. Inclusive, eu chamo Tereza por causa dela. Pedi para eles me ajudarem nesse caminho, assim como meu anjo da guarda, né? Nossa Senhora e, enfim, a milícia celeste. E assim, quando chegou uma época que a minha cachorrinha, que inclusive está aqui comigo agora, ela deu, assim, não é que ela adoeceu muito, muito sério, sabe? Mas ela tava com um probleminha no fígado e meio que os exames para se descobrir esse problema acabaram saindo um pouco caros, mas era algo tranquilo de tratar, graças a Deus. Enfim, estava voltando da clínica, né, que eu tinha levado ela para fazer esses exames. Tinha gastado muito dinheiro nessa clínica, estava desesperada com como que eu ia arcar. E quando eu estava voltando para casa, o que que eu vejo na porta, assim, na minha rua, sabe, na porta de casa? Uma cachorra da rua, filhote, em um estado deplorável. Então, assim, ela Nossa. estava com pelos, estava com úlceras, a pele dela sangrava, ela fedia, mas não era aquele fedor de sujeira, era o fedor das chagas mesmo, sabe? Muito pus, você passava assim a mão nela, chegava a sair um cross na sua mão, justamente porque a situação estava horrível, 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 horrível. Eu me compadeci, óbvio, fui lá na minha casa, corri, peguei um pouco de ração, levei para ela. E aí foi quando eu comecei. Fui com a cara mais limpa do mundo, pedi, pelo amor de Deus, pra minha mãe deixar eu cuidar dela. E assim, minha mãe já tava, minha filha, nós acabamos de gastar dinheiro com a cachorra, não sei o que, não sei o que. E eu, mamãe, pelo amor de Deus, como é que nós vamos deixar essa cachorrinha assim do jeito que tá, tal? Enfim, minha mãe deixou eu levar ela lá pra casa e nós começamos a busca para alguma clínica veterinária, porque ela estava em estado deplorável, não tinha como só deixar dentro de minha casa, tinha que tratar assim de urgentemente. E aí eu lembro que numa correria para ver onde é que ia deixar essa cachorra, para pegar a caixa, para colocar ela dentro, pegar a toalha, eu passei na frente de uma imagem de Nossa Senhora que tem aqui em casa. E assim, quando eu olhei para ela, eu me lembrei de São Francisco. Na verdade, eu vi ele através dela. E assim, não foi uma oração. Eu só olhei para ele e gesticulei: São Francisco, me ajuda. Não ajoelhei, não foi um momento que eu parei, não foi uma coisa assim, nossa, uma coisa profunda, não. Só falei assim: me ajuda, continuei seguindo, para buscar a caixa dessas coisas. Na hora, minha mãe vira e fala: filha, consegui uma consulta de graça para essa cachorra, nós temos que ir agora. E assim, eu fiquei chocada, porque, meu Deus do céu, peguei uma cachorra, levamos para uma clínica, uma veterinária. Sim, uma veterinária permitiu, né, a consulta gratuita. A veterinária foi da casa dela para a clínica, que ela já tinha acabado o expediente. Ela foi por bondade, não cobrou um centavo. E quando a gente chegou lá, ela virou: não, a cachorra está com sarna negra, em estado avançado, está com tanto de coisa, precisa de 1000 medicamentos, antibióticos, nananana. E esses medicamentos que ela precisaria urgente eram muito caros. E eu virei com a cara limpa do mundo, falei: São Francisco, o senhor me ajudar na consulta, me ajuda agora também na questão do medicamento. Quando pensa que não, um cara que, assim, era um pai, minha mãe é professora universitária, era um pai de um aluno de minha mãe que nada tinha a ver com a história, que de alguma maneira ficou sabendo que nós estávamos com essa cachorrinha, porque a gente ia mandando mensagem pra ONG, pra tudo sem imaginar. Então, assim,
Não, ele era ativista também, deve ter ficado sabendo. Mandou uma mensagem para ela falando: olha, não vou poder dar lar temporário, e eu fiquei muito triste de não poder ajudar vocês com o lar temporário, porque a sarna negra, ela é contagiosa a outros cachorros, não é a humano, mas é a outros cachorros. E ele tinha 6 cachorros. Então, assim, ele pegou e falou: em compensação, por não poder dar o lar temporário, eu pago todos os medicamentos que ela precisar. Todo o tratamento dela. E assim, tinha ficado uma coisa muito cara. A gente virou e falou: moço, você tem certeza? Porque se você puder ajudar com a quantia, é mais acessível e tal. E ele: não, eu faço questão. Pagou toda a despesa que tivemos na clínica. Toda. De remédio, de antibiótico, de cone elisabetano, tudo, 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 tudo. Voltamos para casa. E assim, foi um desafio o tratamento dela, justamente porque ela não podia ter contato com as minhas cachorras. Então a gente teve que criar divisões na casa. E assim, acabou que em menos de um mês ela já estava com pelo, ela já estava com a melhora, assim, milagrosa mesmo, sabe? A veterinária não acreditou, a veterinária falou assim: não tem condições desse cachorro ter melhorado tanto em tão pouco tempo. Ela cresceu o pelo de novo, não tinha mais ferida, comia, brincava, tudo, 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 tudo sem imaginar. E assim, nós conseguimos, a melhora dela foi tanta que rapidamente a gente já conseguiu encaminhar ela para castração e arranjamos uma família para adotar ela, graças a Deus. E eu falei assim tudo isso porque foi nesse momento que eu ajoelhei no chão e que foi como se São Francisco estivesse falando assim: tá vendo que você é capaz? Tá vendo que você lidou com isso? Tá vendo que não é só porque o animal tá doente e você não consegue? Porque é isso que Deus te chama para ser. Curtiu? Faz uma visitinha. Na hora do café, pausa para o almoço, naquele chá de cadeira do aeroporto ou dentro do busão. Dá para ouvir até na sala de espera para consulta. Vai lá, aperte o play e confere o episódio todo. Tá no YouTube e nas plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music e Google Podcast. Não esquece de deixar o like, se inscrever, seguir e compartilhar. Um abraço e até mais!